soluções para esse conflito que se estabeleceu lá no Oiapoque. E Vossa Excelência tem razão quando fala da diplomacia, né? A embaixadora Maria de Leusa, para nós, tem uma simbologia muito grande, ela é um paradigma mesmo para nós, de referência nacional e local lá no Amapá hoje, como cidadã amapaense, inclusive, pelo esforço que ela tem feito para garantir que tenhamos soluções equilibradas para esta crise que se instala na fronteira do Oiapoque com a Guiana Francesa. Mas vou falar daqui a pouco mais da diplomacia, mas gostaria de concluir essa área da defesa para dizer que nós conversamos então com o Coronel Alain, do 34 Bis no Amapá, com o Coronel Chalela e com o Tenente Coronel Souto Maior, são do Exército daqui de Brasília, e também com o General Modesto, que é do Ministério da Defesa, sobre essa questão de garantir esse livre trânsito dos brasileiros, já que não há o livre trânsito que Vossa Excelência tão bem aí me indica, né, para o lado francês, pelo menos do lado brasileiro. Vamos deixar o nosso povo passar livremente e em condições humanas, pelo menos do lado brasileiro, mas hoje nem isso está sendo possível. Na área da diplomacia, então, nós precisamos com urgência, deputado Milhomem, que os entendimentos avancem, no sentido de que nós possamos ver no Amapá uma repartição do Itamaraty, como tem em vários outros estados brasileiros, que não têm suas fronteiras conflagradas, e lá tem repartição do Itamaraty. Por que no Amapá nós não temos repartição do Itamaraty? Um consulado, uma representação do consulado brasileiro em São Jorge, para que os franceses que querem entrar no Brasil possam ter o visto facilitado, e também uma representação do consulado francês em Oiapoque, para que os brasileiros que querem visitar a Guiana Francesa também possam ter mais facilmente a sua situação regularizada. Nós vamos ter uma ponte daqui a alguns meses, 5 de novembro, é a data que está prevista para a inauguração da ponte sobre o Rio Oiapoque, que já está em construção, e acredito que o cronograma vai ser cumprido pelo que eu vi lá. Como é que o presidente Lula e o presidente Sarkozy vão encontrar lá as comunidades de São Jorge, do lado francês, da Guiana Francesa, e as comunidades de Oiapoque, se hoje há um descontentamento praticamente generalizado dentro de Oiapoque e dentro de São Jorge? Como é que esses dois presidentes vão chegar lá no Oiapoque para inaugurar uma ponte, festejar uma ponte? Como é que a população vai recebê-los? Isso me preocupa, porque eu quero que o presidente Lula esteja lá com a sua equipe de ministros, com o governador do Amapá, acompanhado da bancada. Eu quero estar lá presente, mas eu quero para ver o presidente Lula aplaudido, e não de repente o presidente Lula recebendo vaias ou ofensas da população pela maneira como está sendo conduzida essa situação na fronteira do Amapá. Então precisamos de providências mais sólidas também nesta área da diplomacia. A ponte por si só não resolve o problema diplomático. Se dizer, mas estamos construindo a ponte não serve para os pobres, deputado Milhomem. A ponte não vai servir para os pescadores, deputado Milhomem. A ponte não vai servir para os moradores nativos lá de Oiapoque ou de São Jorge, porque os trabalhadores do Oiapoque não têm visto, não têm passaporte, deputado Paz Landim. A ponte vai servir para o Bala Rocha, que tem um passaporte diplomático, ou para o deputado Milhomem, ou para o empresário, ou para um comerciante, que tem o seu passaporte, consegue um visto e atravessa. Para o povo pobre de Oiapoque, a ponte não serve. A ponte serve para os interesses franceses também, porque em vez de trazer 3 navios com mercadorias da França até o porto de Caiena, vai trazer só um para o Porto de Santana, maior, que tem 12 metros de calados, o de Caiena só tem 6 metros, e aí vai atravessar de estrada e de ponte até lá, que é mais barato. Então a ponte vai servir para isso, é importante a ponte. Eu defendo a ponte, eu quero que a ponte seja construída e estou defendendo isso desde o começo, mas é importante deixar claro, a ponte não serve para o povo de Oiapoque. A ponte serve para Macapá, serve para Caiena, mas não serve para São Jorge e para Oiapoque. Pode até dificultar, porque o desemprego vai aumentar. 120 catraeiros que hoje transportam passageiros de Oiapoque para São Jorge pelo Rio Oiapoque vão ficar desempregados e não existe nenhuma política de qualificação para eles. Mas Vossa Excelência falou muito bem, deputado Milhomem, na questão econômica, que eu vou concluir com essa questão. Antes dizendo que nós fomos recebidos, Vossa Excelência esteve junto com o senador Giovanni
e os nossos outros colegas deputados, com a embaixadora Maria de Leusa, e tivemos antes com o embaixador também Otto Maia, foi uma agenda feita pela deputada Dalva, e nós estamos avançando nas conversas, nos entendimentos. Há um acordo assinado entre Brasil e França, eu sou o relator dessa mensagem, a 668 de 2009 na Comissão de Relações Exteriores, mas não há condições de aprovar essa mensagem agora, esse acordo agora. Não há condições porque não houve diálogo. Não houve diálogo do governo brasileiro com o povo de Oiapoque sobre essa questão. E na área da economia, como disse muito bem Vossa Excelência, eu e o deputado Paulo José e o prefeito Aguinaldo estivemos lá em Lyon, na França, participando de um evento chamado Encontro da Cooperação Descentralizada Brasil-França. E, para nossa surpresa, São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Espírito Santo, Ceará e Amazonas, o deputado Edio de Roraima, Amazonas e tantos outros estados brasileiros e tantas cidades brasileiras têm convênio de cooperação com a França, recebem recursos para desenvolvimento regional, ambiental, econômico, economia do conhecimento. Então tem vários tipos de cooperação e de parcerias entre França e esses estados e esses municípios. E não tem uma sequer com o Amapá e com a Guiana e com o Oiapoque. Não existe um centavo do governo francês investido em Oiapoque até hoje. Então, se nós não entendermos isso, se a diplomacia brasileira, se o governo brasileiro não compreenderem que é preciso substituir a economia do ouro por uma outra economia, nós vamos continuar tendo problemas, vamos continuar tendo conflitos, e Deus queira que não tenhamos no futuro próximo algumas tragédias, como aconteceu lá em Suriname, que não tem nada a ver com a nossa realidade do Amapá, mas aconteceu uma tragédia lá. E nós não estamos livres de ter uma tragédia lá no Amapá, e fica esse alerta aqui ao presidente Lula, ao ministro Celso Amorim, ao ministro da Defesa Nelson Jobim, a todos os demais ministros que nós estamos conversando, o comandante Enzo do Exército. É importante que tenha-se esse alerta.